Digno exaltar, entronizado nos louvores do teu povo, reina, reina. Toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Toma o teu lugar nessa cidade, toma o teu lugar nessa nação, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Entronizado nos louvores do teu povo, reina, reina. Toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Toma o teu lugar nessa cidade, toma o teu lugar nessa nação, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Jesus. Para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Jesus. Toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Toma o teu lugar nessa cidade, toma o teu lugar nessa nação, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Aplauda o Senhor bem forte, meu querido. Que você possa dizer no teu coração: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Mesmo que o diabo se lance contra você, creia que o Senhor é contigo.
Coloque a tua família no altar de Deus. Peça para o Senhor: Senhor, toma o teu lugar na minha vida, na minha família. Toma o teu lugar nesta cidade. Toma o teu lugar nesse bairro onde nós nos colocamos, Senhor. Toma o teu lugar na nossa nação. Que o teu nome seja exaltado, que as tuas maravilhas sejam proclamadas, Senhor, aos 4 cantos dessa cidade. Em nome de Jesus. Amados, você sabe o poder que tem o louvor? O povo de Israel sabia.
Certa vez eles chegaram diante das muralhas de Jericó, e conta a palavra de Deus que as muralhas eram muito fortes, eram intransponíveis aos olhos humanos, muito bem construídas, e Deus deu uma ordem para aquele povo. Eles deviam marchar 7 vezes, uma vez por dia, durante 7 dias, e no último dia 7 vezes. E à frente do povo iam aqueles que trocavam trombetas e instrumentos. E a Bíblia diz que quando eles rodearam a cidade, eles fizeram isso em silêncio, mas no 7º dia, ao final da 7ª volta, o som dos instrumentos foram tão forte, os brados de alarido foram tão fortes, que aquelas muralhas vieram abaixo. O poder do louvor de um povo que crê na promessa e na palavra de Deus, expressa através do louvor, faz as muralhas caírem, por mais fortes que elas sejam. Eu não sei quais são os problemas que você tem enfrentado na tua vida, mas uma coisa eu tenho certeza: o louvor liberta, o louvor cura, o louvor revigora o teu vigor, as tuas forças. Se você nesta noite veio a este lugar com o coração alegre, cante louvores. Se você veio triste para esse lugar, que se faça oração, mas que você aproveite esse momento de vitória, de adoração a Deus, para dizer para os teus problemas caiam por terra. A adoração ao meu Deus é mais forte do que qualquer coisa que eu possa estar sentindo, alheia, contrária à vontade de Deus nesse momento. Expresse isso através do teu canto, das tuas palmas, da tua expressão corporal. Diga para Deus: eu confio em Ti. Quando aquele povo em volta das muralhas, eles tocaram seus instrumentos com força, quando eles proclamaram, quando eles gritaram, eles estavam dizendo: nós confiamos em Deus, Ele colocará abaixo essas muralhas. Não foi necessário pegar pico, pegar qualquer instrumento para cavar aquelas muralhas, elas vieram abaixo pelo poder de Deus. Da mesma forma, os teus problemas virão abaixo pelo poder do nome do Senhor. Você pode estar preocupado, não sabendo o que fazer na tua vida, mas saiba que a vitória vem do céu. Se você colocar na mão desse Deus poderoso que nós servimos, não há problemas, não há muralhas que ficarão de pé diante de você. Amém? Cante. Para o nosso Deus não há nada impossível. Nós podemos cantar e em Ti confiar, Senhor. Para o nosso Deus não há nada impossível. Nós podemos cantar e em Mais Ti uma vez com confiar, palmas, ó. Senhor. Para o nosso Deus não há nada impossível. Nós podemos cantar e em Ti confiar. Cantaremos ao Senhor em alta voz. Vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria. Vamos te adorar, pois és digno de louvor. Aleluia, louve ao Senhor, aplauda ao Senhor com força. Creia que o Deus dos impossíveis lutará por você. Derrame teu coração na presença dEle nesta noite. Deus te chamou, Deus te convida nesta noite para nele confiar. Não desista. Os sonhos de Deus para você não morrerão. A palavra do Senhor não falha. Deus me chamou para tudo abandonar. Me convidou para nele confiar.
Espírito do vivo Deus em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo o que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, sempre estarás. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, para sempre o meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, para sempre estarás.
és a vida, és amor, ilumina as trevas com a esperança. Tu restauras cada coração ferido. Grande é o Senhor, és o meu respirar, eu darei meu louvor, darei meu louvor, és o meu respirar, eu darei meu louvor somente a ti. Dás a vida, és amor, ilumina as trevas com a esperança. Tu restauras cada coração ferido. Grande é o Senhor, e és o meu respirar, eu darei meu louvor, darei meu louvor, és o meu respirar, eu darei meu louvor, darei meu louvor, és o meu respirar, eu darei meu louvor somente a ti. Toda a terra irá clamar, com todo ser irei cantar. Grande é o Senhor. Toda a terra irá clamar, com todo ser irei cantar. Grande é o Senhor, e toda a terra irá clamar, com todo ser irei cantar. Grande é o Senhor, és o meu respirar, eu darei meu louvor, darei meu louvor, és o meu respirar, eu darei meu louvor, darei meu louvor, és o meu respirar, eu darei meu louvor, darei meu louvor, és o meu respirar, eu darei meu louvor somente a ti. E és o meu respirar, e eu darei meu louvor, darei meu louvor, és o meu respirar, e eu darei meu louvor somente a ti. Ninguém mais é digno, Senhor, do nosso louvor, só o Senhor é digno. Não renderemos a nossa vida, não nos prostraremos diante de outros deuses, Senhor, mas somente diante de Ti, Senhor. Tu és o nosso Rei, Tu és a razão de estarmos aqui, Senhor. És o nosso respirar. Nos rendemos, Pai, aos Teus pés nesta noite.
Fala conosco, Senhor, queremos ouvir a Tua doce voz. Que a Tua palavra, Senhor, encontre morada dentro do nosso coração. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, Pai, pelo Teu amor que não acaba, pelo Teu amor que é eterno, Senhor, em nome de Jesus. A Tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra esconde, as vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti. Minha vida a Ti consagrei. meus dons e talentos são pra Te servir, meus dons preciosos São Teus. Não vejo razão na minha vida sem Ti. Tu és o Senhor e meu Deus. assim como o fogo refina o ouro, vem Tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos são pra Te servir, meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão na minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem Tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar. Apocalipse 3, do 7 ao 11 diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem,
para que ninguém tome a sua coroa. Senhor, nós queremos nesta noite receber algo novo da tua presença. Queremos amar a tua palavra, Senhor, guardar os teus mandamentos, reter a nossa coroa, Senhor. Mas, Senhor, somos fracos, somos pecadores, e muito fácil nos desviamos dos teus caminhos. Tem misericórdia de nós, Senhor, e converte o nosso coração ao teu coração. Há esperança para a árvore, sim, cremos, Pai, que ao cheiro das águas, ao cheiro da tua presença, Senhor, se renovam e brotam novamente, Senhor, e dão seu fruto na estação certa, cujas folhas não caem, mas elas permanecem. Senhor, que nesta noite ouçamos a tua voz, Espírito Santo de Deus, que a tua obra se complete nas nossas vidas nesta noite. Amém? Não há como sermos saudáveis, falando fisicamente, se nós não cuidarmos do nosso corpo. Sim ou não? Se você quer ter uma vida saudável, você precisa ter hábitos saudáveis. Você precisa fazer exercícios, você precisa ter uma boa alimentação, você precisa talvez eliminar da tua vida hábitos ruins, dormir o necessário, nem de mais nem de menos, descansar. Ter bons hábitos produzem uma boa saúde. Sim ou não? Uma mente saudável é cultivada por hábitos saudáveis. E a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Da mesma forma que o corpo físico, ela também precisa de hábitos saudáveis. E o primeiro desses hábitos que eu quero conversar com os irmãos é sobre o hábito de vivermos pela palavra de Deus. Essa canção que nós cantamos por último, improvisada, não estava combinado, ela diz: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. A tua palavra escondi. O povo de Israel, amados, eles se dedicavam tanto a conhecer a palavra de Deus, que eles tinham por hábito, inclusive, amarrar a palavra de Deus aos seus pulsos. Tal era o desejo deles conhecerem a lei de Deus. Nós devemos desejar, nos dedicar, nos aplicar a conhecer a palavra de Deus. E uma igreja saudável passa por conhecermos aquilo que ficou como legado para nós. Nós temos muito mais facilidade em conhecermos a Deus do que o povo da primeira igreja 2000 anos atrás. Muitos eram analfabetos, não tinham a mesma condição de acessar a palavra de Deus como temos hoje. Os escritos ainda não estavam sintetizados, eles ainda não estavam organizados, isso foi feito posteriormente. Mas nós já temos as cartas, a doutrina dos apóstolos organizados. A palavra de Deus está ao nosso alcance, ao alcance dos nossos dedos. Mas antes de nos aprofundarmos sobre a palavra de Deus, eu gostaria de definir o que é ser igreja. Uma igreja saudável, a igreja e a palavra de Deus. Mas primeiro, o que é igreja? Primeira coisa que nós precisamos entender é que igreja não é o prédio. A igreja não é um lugar para onde nós vamos. A igreja não é um provedor de serviços espirituais. Nós não estamos aqui prestando serviços espirituais para os irmãos. Não estamos aqui para você confessar os teus pecados, você levar para casa uma reza, um ritual, né? um mandamento de alguma coisa humana. Não, nós estamos aqui para sermos outra coisa, mas não provedores de serviços espirituais. A igreja também não é um local de assistencialismo. A igreja ela precisa acolher os necessitados? Sim.
Ela precisa estender a mão, repartir do que tem com o próximo? Sim. Mas a igreja não é um local de assistencialismo. A igreja é um povo. A igreja somos nós. A igreja é o povo da nova aliança. Nasce em Cristo. Jesus mesmo disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus institui a sua igreja. O seu povo faz de Pedro o pastor da primeira igreja. Mas o fundamento, a base, é Cristo. Nós somos o povo da nova aliança, comprado e redimido pelo sangue de Cristo, que foi derramado por nós no Calvário, a qual Cristo amou e se entregou. Não confunda a igreja com a estrutura. Nós temos toda a estrutura para servirmos a igreja, mas não confunda. Este é o lugar que nós, o povo de Deus, que foi salvo, que foi resgatado por Cristo, que se fez que se fez corpo e família, para servir a Cristo, usam este lugar, usam as suas ferramentas, ajudam pessoas, amam pessoas, porque são o corpo de Cristo. Deus nos chamou para uma vida em comunidade. Ora, nós somos chamados de membros de um só corpo, na palavra de Deus. Ora, nós somos chamados de ramos enxertados na videira, como fala João 15. O fato é que o mesmo sangue, a mesma seiva, o mesmo alimento que nutre cada um de nós, vem da mesma fonte, do mesmo provedor, Cristo. Cristo é o centro de estarmos aqui, nesse prédio, neste lugar, ajudando pessoas, amando, acolhendo pessoas, sendo um em Cristo. Ele é o nosso alimento. Deus nos proveu por meio de seu Filho Jesus, que nos liga a Ele e nos mantém firmados nesse propósito e nesse desejo de sermos igreja, um corpo, um membro uns dos outros. E eu quero perguntar para você nessa noite, o que você pensa sobre ser uma igreja saudável? Pense um pouquinho aí, não precisa responder. Mas o que é uma igreja saudável na tua opinião? Talvez alguns dizem, uma igreja saudável é uma igreja grande, cheia de pessoas. Pode ser. Uma igreja saudável é uma igreja que tem um louvor bacana, onde os músicos tocam afinados, os cantores cantam uníssono, tem uma orquestra que tem... Pensa aí, o que é uma igreja saudável para você? Uma igreja saudável é uma igreja que tem grandes pregadores, famosos no YouTube, nas redes sociais, que pregam em estádios. Uma igreja saudável é uma igreja que tem um pastor eloquente, que sabe tudo da Bíblia, ou talvez seja um pastor engraçado, que prega com bastante humor. O que é ser uma igreja saudável para você? Amados, podemos dizer que igreja é uma reunião de pessoas. Uma reunião de pessoas que cantam louvores, aonde se ensina a palavra de Deus, aonde há revelação de Deus, aonde há manifestação de dons espirituais. Seria uma definição de uma igreja saudável. Aonde tudo é feito para o crescimento espiritual de pessoas que buscam e seguem Jesus, que entendem que foram chamadas para ser discípulos de Cristo. Isso tem base bíblica. 1 Coríntios 14, 26 diz assim: portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reúnem na igreja, um irmão tem um hino para cantar, outro alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em línguas estranhas, e ainda outro a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. E mais uma vez em Colossenses 3,16 diz: habite
ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Esses 2 versículos nos dizem um pouco do que é ser uma igreja saudável, aonde os louvores estão presentes, aonde a palavra de Deus habita ricamente, ou seja, ela está presente no meio da igreja, aonde o ensino da palavra de Deus é propagado, aonde nós acolhemos pessoas que vêm de fora com seus problemas, com as suas dores, com seus sofrimentos na sua vida, mas todas são acolhidas da mesma maneira. Aonde há cânticos espirituais, há gratidão a Deus no coração desse povo. Um resumo do que podemos chamar de uma igreja saudável. De tudo que nós podemos pensar, amados, sobre ser igreja, podemos tranquilamente afirmar que a igreja saudável é aquela que ouve a palavra de Deus e a pratica. Sim ou não? O que Jesus disse lá na história da casa construída sobre a rocha? Que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24, se você quiser conferir lá depois. Ouvir a palavra de Deus e praticar faz da sua igreja uma igreja saudável. O desafio dos nossos dias, irmãos, não é descobrir como ser uma igreja relevante, uma igreja estratégica, sensível, ousada. Nosso desafio de hoje é descobrir como ser fiel, como ouvir, como confiar e obedecer à palavra de Deus. Essa é uma definição de Mark Dever. Hoje existem muitos métodos de crescimento. Podemos falar aí de MDA, de igreja em células, muitas outras visões que surgem como estratégias de crescimento de igreja. Mas não é sobre esse tipo de saúde da igreja que nós estamos falando. Uma igreja saudável, ela tem o seu alimento da palavra de Deus. Todos nós queremos uma igreja grande, sim ou não? Eu imagino esse lugar aqui pequeno para nós. Talvez façamos um culto, 2 cultos, 3 cultos, e depois temos que mudar para um lugar maior. Eu creio nisso. Você crê? A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Se for para a glória dele. Se for para sermos saudáveis, ele fará. Todos queremos uma igreja grande, com muitas pessoas. Queremos uma igreja com muitos recursos. Eu sonho com muita coisa, irmãos. E eu dou graças a Deus por tudo que a gente tem. Nós temos uma igreja bem bacana, bem estruturada. Igrejas com 1 ano de caminhada, às vezes não tem o que nós temos aqui. Fomos abençoados por Deus. Nós queremos uma igreja grande, com muitas pessoas, com muitos recursos. Queremos ter bons pregadores, sim ou não? É uma bênção quando nós temos pessoas que pregam a palavra de Deus com autoridade, com conhecimento, não como os hipócritas, né, mas como quem tem autoridade. É uma bênção. Bons ministros de louvor, afinados, de preferência. É uma bênção, temos aqui grandes ministérios de louvor. Ministros abençoados. É uma bênção termos aqui manifestação de dons. Amados, imagine alguém entrando de cadeira de roda e sair daqui andando. Amados, está ao nosso alcance sermos uma igreja saudável. A palavra de Deus nos dá autoridade para isso. Não há nada de errado, irmãos, em desejarmos essas coisas, mas o nosso foco deve estar em obedecer a palavra de Deus e sermos guiados por ela. Por isso eu já digo para você, não corra atrás de igreja grande, de muitas pessoas, de recursos, de pregadores, de músicos, de cantores, de manifestação de dom e milagres. O mais importante para você é viver pela palavra de Deus. Hebreus 3, do 14 ao 15 diz:
porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação. Se nós retivermos firmemente o princípio da nossa confiança, qual é essa confiança? A voz de Deus, o ouvir a palavra de Deus, a fé alimentada pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Nos tornamos assim participantes de Cristo. Amados, uma grande mentira que muitas das vezes os cristãos caem. Se o alvo da igreja é crescer, a maneira de fazer isso é fazendo as pessoas sentirem-se bem. E quando as pessoas descobrem que há outras maneiras de sentirem-se bem, elas abandonam a igreja. Uma definição de Karl Praten, alguma coisa assim. Amados, muitas pessoas são enganadas com isso. As pessoas acham que aqui tem que ser um ambiente agradável. Tem que ser um ambiente que tenha atrativos, música boa, teatro bom, pregação boa, oração volumosa. Amados, quando as pessoas descobrirem que há coisas mais atrativas do que aquilo que nós proporcionamos como atrativo dentro da igreja, elas vão abandonar a igreja. Se as pessoas vieram atrás de eventos, se as pessoas vierem atrás de movimentos, com certeza elas não conhecerão a Cristo. Porque conhecer a Cristo se dá pelo ouvir a palavra de Deus. Se o alvo da igreja é crescer, amados, a pior maneira que nós poderíamos pensar é criarmos aqui ambientes, movimentos para que as pessoas se sintam bem nesse lugar. A igreja deve ser um local de cura. A igreja deve ser um local de encontrarmos a Deus, de sermos confrontados com quem nós somos e sermos transformados pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Não é isso que constantemente nós temos visto, irmãos? Não é isso que nós constantemente temos visto? Igrejas criando atrativos para parecerem relevantes? Amados, as pessoas têm trocado o convívio com a igreja de Cristo por muito pouco. Muito pouco. Por outras coisas que as fazem sentir-se bem. Falando do inverno gaúcho, quem não gostaria de estar em casa agora, tomando um chocolate quente, debaixo das cobertas, né? De pijama furado, coisa boa, à vontade. Muitas vezes, amados, trocamos a Deus por pouca coisa. As pessoas têm trocado o convívio com a igreja de Cristo por muito pouco, por coisas que as fazem sentirem-se bem, por considerarem que a palavra de Deus é dura demais para se ouvir e por não darem crédito à importância vital que é estar na presença de Deus. Eu poderia citar uma centena de lugares humanamente melhores do que estar aqui. Mas nós que não vivemos segundo a carne, vivemos segundo o Espírito de Deus, buscamos algo que é maior do que esses 100 motivos que nós temos para não estarmos aqui. Você já pensou nisso? Por isso, a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. A carne não quer estar aqui, mas o Espírito anseia, porque o Espírito deseja se encontrar com o seu Criador. Amados, muitos pregadores têm ido por esse caminho perigoso de suavizar a palavra de Deus, de promover momentos, por promover eventos que não trazem a verdade da palavra de Deus para a igreja. Muitos pregadores têm suavizado a palavra de Deus,
procurando fazer com que as pessoas se sintam bem, mas não se preocupam que essas pessoas mudem de vida, que essas pessoas se arrependam verdadeiramente dos seus pecados. Muitos pregadores pensando no que faz uma igreja ser saudável, ela precisa crescer, e para essa igreja crescer, muitos têm ido pelo caminho de atrair as pessoas por qualquer outro atrativo que não a palavra de Deus. É um caminho perigoso, amados, porque se nós vamos a Deus por um caminho que não seja Jesus Cristo, a cruz, aquele caminho que o Senhor inaugurou, novo e vivo caminho lá na cruz, o final desse caminho não vai ser o céu, pode ter certeza disso. O caminho é estreito, a porta é apertada. A palavra de Deus nos ajuda a caminhar por esse caminho. Cuidado, irmãos. Não suavize a palavra de Deus. Não vá atrás de mensagens que massageiam o teu ego, mas não mudam a sua vida. A palavra de Deus, ela confronta os nossos pecados. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que odiava, não odeia mais. Aquele que desprezava o seu irmão, agora o ama. Aquele que desejava o mal para os seus inimigos, aprendeu agora a orar por eles. Essa é a palavra de Deus. Quando uma igreja, amados, não é fundamentada na palavra de Deus, quando ela não é genuína, quando essa igreja não busca a pura palavra de Deus, ela é facilmente enganada e desvirtuada do propósito real de servir a Deus. O que a palavra de Deus diz? O meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da ciência? Da economia? Da política? Da palavra de Deus. Quando estamos preocupados em nos sentir bem na igreja, nós podemos estar negando que Cristo é suficiente para você e de que Ele é tudo que você precisa. Não esteja aqui por minha causa, não esteja aqui por causa dos teus amigos, não esteja aqui por qualquer outro motivo que não seja Jesus. Amados, eu tenho 30 anos praticamente de cristão e eu já morei em algumas cidades e já vi igrejas em que o pastor vinha e ficava por um pouco de tempo. Quando esse pastor ia embora, a igreja esvaziava. Porque as pessoas não estavam firmadas em Jesus. Elas estavam firmadas numa pessoa, num líder. Ou às vezes nós vemos líderes caírem, porque são humanos, caem também, e a igreja esvazia, porque deixaram de olhar para Jesus, ou já não estavam olhando para Jesus. Uma igreja saudável, amados, não tira os olhos de Jesus. Uma igreja saudável não confia no homem, porque ela entende que é maldito o homem que confia no homem. Mas feliz é a igreja cujo Deus é o Senhor. A palavra de Deus diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas nós podemos dizer: feliz é a nação da igreja que confia no Senhor. Amados, Cristo precisa ser o suficiente para você. Você precisa ter isso em mente. Cristo deve ser tudo que eu preciso, tudo que eu necessito. Voltemos ao texto. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Amados, quando João estava lá na ilha de Patmos, quando ele teve a visão do Apocalipse, o anjo do Senhor disse para ele: escreve, aquilo que você vê,
escreve, porque outros precisam ler aquilo que Deus fez, aquilo que Ele faz e aquilo que Ele ainda vai fazer. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Sabe por que está escrito, amados? Para que eu e você pudéssemos ler, para que eu e você pudéssemos consultar aquilo que Deus diz à sua igreja. A palavra de Deus escrita, amados, é a forma que podemos ouvir aquele que é santo e verdadeiro, pois é este que escreve a sua palavra. Ele que inspirou homens como eu e você a deixarem um legado para que eu e você pudéssemos caminhar em direção ao céu, à luz desta palavra escrita. Não há como contestarmos as verdades bíblicas, amados, os ensinos sagrados e a sua eficácia no tratamento de Deus para com o homem, seja no corpo, seja na alma ou no espírito. Ela é esse alimento, essa seiva, esse sangue que corre no meio da igreja, nutrindo o seu corpo. É por meio da palavra de Deus que Deus se revela ao ser humano. Às vezes as pessoas ficam em silêncio, elas oram a Deus e pensam, não estou ouvindo a Deus. Provavelmente você não está lendo a palavra de Deus, porque Ele fala, por meio do seu Filho, do legado que Ele nos deixou, escrito. A Igreja Batista a Casa escreve. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Hebreus 1:3. Queremos as portas abertas, sim ou não? Nós gostamos quando nós lemos a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Verdade, está escrito na palavra de Deus. Mas ouçam o que o Espírito diz à igreja. Ouçam o que a palavra diz para você. O versículo 8 diz: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Que bênção, né? Conheço as tuas obras. Primeira coisa, Deus nos conhece, sabe tudo que a gente faz. Deus conhece a nossa pouca força. Mas, amados, quando Ele coloca diante de nós uma porta aberta, vamos em frente, porque ninguém pode fechar. Nada pode deter o poder do seu braço. Podemos pensar que somos o máximo, né? Sou o bambambam do negócio. Quando ouvimos uma pregação sobre esse tema, é isso que nós pensamos. Mas precisamos ter clareza que não é sobre nós que a palavra de Deus está falando, mas é sobre Ele, é sobre o seu poder, é sobre a sua força, é sobre o seu braço poderoso. E é isso que nos faz vencedores. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Mas para quem Ele abre? Para mim e para você. Mais uma vez aparece a necessidade nesse versículo, amados, de guardarmos a palavra de Deus e não o negarmos. Negar a Deus é abandonar a Deus. Abandonar a palavra de Deus, abandonar a Cristo, é negar a palavra de Deus. E é Jesus que nos faz mais que vencedores, sim ou não? É por meio dele que nós somos mais que vencedores. Então, amados, por mais que você se sinta fraco, por mais que você diga eu tenho pouca força, tenha uma coisa em mente: guarde a palavra do Senhor, não negue o seu nome. E aí sim, as portas estarão abertas para você, porque Ele mesmo irá à frente, guiando você pelo caminho
pelos pastos verdejantes, como diz o Salmo 23. O versículo 9 diz: vejam o que eu farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Amados, aqui nesse texto, o anjo do Senhor faz uma dura crítica àqueles que distorcem a palavra de Deus. Como tem se proliferado nos nossos dias falsos pregadores, sim ou não? Falsos ensinos, doutrinas de demônio. Gente falando em nome de Deus, mas distorcendo a palavra de Deus e moldando essa palavra aos seus próprios deleites, como nós vimos na semana passada, eu acho. O diabo pega a palavra de Deus e distorce, mas não está escrito assim. Não é bem isso que está escrito. E aí tem gente pregando isso aos quatro cantos, por meio de plataformas de redes sociais, levando muitas pessoas a tropeçarem na palavra de Deus. Esse texto faz uma dura crítica àqueles que fazem parte da sinagoga de Satanás, porque a palavra de Deus diz que aquele que acrescentar um tio na palavra de Deus seja anátema, ou seja amaldiçoado, seja feito filho do diabo. Não temos o direito de mudar aquilo que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus distorcida, renegada, não aplicada, atrai a ira de Deus e gera juízo e condenação. Tiago 1, 22 e 25 diz que nós devemos ser praticantes da palavra de Deus, não apenas ouvintes e enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra de Deus, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo se esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Amados, só caminho de sucesso aqui, vocês não percebem isso? Obedecer a palavra de Deus é o caminho de sucesso, que vai fazer você ir bem nessa vida. Porque essa palavra não foi escrita para mortos, amados, ela foi escrita para vivos, para mim e para você. Sabe, nós queremos nos dar bem nessa vida, mas nós não queremos ouvir a palavra de Deus. Nós pegamos aqueles pedaços que nos convém, mas aquilo que pode nos moldar, que pode nos forjar para a batalha, isso nós não queremos porque é sofrido. Ninguém quer vestir uma armadura e ir para a guerra, né? Não sabe o que vai acontecer. A palavra de Deus é a espada. É necessário se revestir da palavra de Deus. O homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas antes praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Amados, o amor de Deus é derramado por nós, em que Ele deu o Seu Filho, o Verbo vivo, a palavra viva, encarnada em favor de nós. Viver pela palavra de Deus é viver por Cristo, é viver pela mente de Cristo. O versículo 10 diz: visto que guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Mais uma vez, amados, guardou a minha palavra. Deus guardará na hora da provação. Queremos ser guardados, sim ou não? Queremos ser guardados. Quem não quer?
Senhor, livra-me do mal. Acampa os teus anjos ao meu redor. Amados, aqui está a chave. Guarde a palavra do Senhor e Ele te guardará no dia mau. Aqui está a chave. Guarde a palavra do Senhor no teu coração e Ele te livrará do pecado. Olha o que diz o Salmo 91, 14 e 16. Porque Ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Sabe para quem está escrito isso aqui? Para aquele que se coloca, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que conhece a Deus, que se refugia nele, que conhece a palavra de Deus, suas promessas. E o versículo 11 diz: venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Eu pergunto para vocês, o que vocês têm? Vocês têm uma Bíblia? Vocês têm a palavra de Deus? Vocês têm ela onde? No celular? Num livro como esse aqui? Ou vocês têm ela aqui? Porque não adianta ter ela aqui. Ela precisa estar aqui. Ela precisa estar guardada no teu coração. Olha que bênção esse texto. Venham em breve. Cristo está às portas, sabemos disso. E o que te manterá salvo, amados, nesse dia, quando Cristo voltar? Guarde a palavra do Senhor. Retenha aquilo que você tem ouvido e aprendido da palavra de Deus. Coloque isso no mais profundo do teu coração. Você receberá um prêmio. Qual é o prêmio? A tua coroa. Eu falava com a juventude no sábado da semana passada. Nós estamos acompanhando as Olimpíadas, né? Todo mundo correndo atrás da sua coroa, da sua medalha, do seu prêmio. E são poucos que alcançam. Guarda o que você tem, para que ninguém roube, para que ninguém tome a tua coroa ou o teu prêmio. Não quer perder a tua coroa, amados? Guarde a palavra de Deus, porque é isso que você tem. É isso que você precisa guardar. É isso que te livrará no dia mau. João 14, 21 diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Quem tem os meus mandamentos, não é quem tem a Bíblia, não é quem tem o aplicativo, é quem tem os mandamentos do Senhor aqui, encravados no seu coração. Esses são os que amam a Jesus. Estes são os que vivem uma vida saudável. Estes são os que vivem pela palavra de Deus. Estes são os que recebem de Deus portas abertas para suas vidas. Toda a Escritura, amados, ela é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça. Sabe qual é o propósito da palavra de Deus? Para que o homem seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Lembra que nós falamos das boas obras, do assistencialismo, do amparo do necessitado? A própria palavra nos prepara para isso. Vivermos dessa forma é uma consequência de vivermos pela palavra de Deus. Queremos uma igreja atuante em toda obra, amados, em toda boa obra, sim ou não? Então precisamos viver pela palavra de Deus. Te desafio nessa semana. Leia pelo menos um dos evangelhos. Vou sugerir o evangelho de João. Leia.
pelo menos um dos evangelhos. E faça um desafio maior. Nós temos aí 5 meses para o final do ano, 4 meses, isso? 4 meses agora. Vamos ler o Novo Testamento, todo mundo? Vamos conhecer o Evangelho, vamos conhecer a mente de Cristo, a sua forma de vida. Comece pela palavra de Deus. Se você não sabe o que fazer na tua caminhada cristã, digo para você hoje, comece pela palavra de Deus. E a palavra de Deus te guiará à vontade de Deus para você.